Oi, gente! Mais uma vez aqui com o quadro Espiritualidade das Oficinas de Oração e Vida. Nós estamos caminhando com Jesus e estamos fazendo uma viagem no interior mesmo de Jesus, com Ele, para que Ele nos ensine muito, visitando os mistérios insondáveis do Senhor. Então, antes de tudo, vamos pedir o Espírito Santo. E hoje nós vamos pedir o Espírito Santo de uma forma diferente. Vamos ouvir o canto do Espírito Santo e o nosso coração reza junto com esse canto. Ouçamos. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Muito bem. Então agora com Ele aqui, em nós, vamos continuar. Então hoje o Frei diz assim pra gente: Jesus, o que veio e o que está vindo. Então Jesus continua vindo. Jesus Cristo sendo perfeito e acabado em si mesmo, para nós é sempre incompleto, inesgotável. Sempre nós vamos conhecer mais de Jesus. Todos os que se encontram com Ele na experiência pessoal voltam com uma imagem sempre original, sempre diferente. Na medida em que as diferentes imagens vão se superpondo, a fotografia de Cristo vai se fazendo cada vez mais completa. Nos primeiros séculos, a Igreja acentuou Cristo Mestre. Séculos mais tarde, se contemplou Cristo como majestade. Na Idade Média, Senhor das Dores. Durante a Reforma Protestante, Redentor. E na época dos reis absolutistas, Cristo Rei. E assim, no curso dos séculos, e segundo as características e necessidades de cada época, foram se aprofundando novos traços extraídos dos poços insondáveis do mistério do Senhor. Cristo é anunciado em cada época, ressaltando os perfis que correspondem às necessidades e características da humanidade nesses momentos históricos. Então não é que Cristo seja diferente, é que cada povo ou cada época, as características que marcam aquela sociedade necessita de uma determinada figura de Jesus, de uma determinada imagem de Jesus, ou seja,
de determinadas características de Jesus para ser salva essa comunidade, né, essa sociedade, por esse Jesus que é inesgotável. E hoje? Que aspectos de Cristo eterno devemos marcar para o homem de hoje? Nós já sabemos que o homem está marcado pelo egoísmo. Quais são os sintomas da cultura atual e futura para apresentar-lhe um Cristo convincente e eficazmente salvador? Hoje se fala na cultura pós-moderna, que na realidade é uma filosofia de vida. Ao prescindir de Deus, acreditar que não necessita de Deus, o homem se faz o centro de si mesmo. E dobrado sobre si mesmo, veio a afirmação do eu sobre toda a realidade, inclusive sobre Deus. As consequências disso são a falta de solidariedade. Tudo carece de um sentido. Na realidade, nada tem sentido. Destes princípios se desprendem consequências verdadeiramente devastadoras para a ética e a moral. Uma ética individualista e uma moral permissista. Como aquela frase que nós já conhecemos. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, aproveitar o hoje, aproveitar o agora. Isso é muito triste, como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse Deus, como se não houvesse uma vida eterna. Isso é muito triste. Sem Deus, sem uma norma moral, perdido aquele último valor que dá sentido a tudo, as consequências estão à vista de todos. As consequências estão à vista de todos. Abrem-se as comportas da irresponsabilidade e do hedonismo. Em suma, do niilismo. Nada tem sentido, nada vale a pena. O reator da nova moral não é a lei, e sim o desejo. A lei, ela deve ser feita numa sociedade para que haja respeito entre as pessoas, para que se respeitem. E a partir do momento que a lei é o desejo, então esse desejo ele é totalmente eu, pessoal. E uma vez que o certo é a minha satisfação, então já não há regras, já não há lei, já não há respeito com os outros. A ideia é, com essa história do desejo, evitar o desagradável e conseguir o que é agradável. Buscar usufruir o máximo a vida. O egoísmo, com seus 1000 rostos, aparece. Como se vê, uma sociedade sem Deus acaba se convertendo em uma sociedade contra o homem. Deus é amor. E como se vê, uma sociedade sem Deus acaba se convertendo em uma sociedade contra o homem, contra o amor, contra aquilo que satisfaz o homem. Empreendemos a viagem ao vazio. Realmente nada tem sentido. Qual será a faceta de Cristo eterno que poderá salvar este homem, cuja principal característica é o egoísmo? Como conseguir que as portas do coração humano, que se dirige ao centro de si mesmo, se expanda para fora, para o outro? A questão é uma só: torcer o rumo, dar uma volta de 180 graus, ou seja, energias que naturalmente
são dirigidas ao centro, torcer-lhes o rumo e fazer que se dirijam para fora. Revolução, que quer dizer uma volta completa de 180 graus. É uma revolução que precisa acontecer no homem. Ela supõe percorrer o caminho do martírio. Vai ter que tirar a satisfação do eu, vai ter que tirar o sabor do desejo. Isto é, a desintegração do eu e seus interesses. E o amor substantivo, passou por um homem chamado Jesus de Nazaré, que foi e é Deus conosco. Então, eis aí a salvação, o modelo de homem pelo qual o amor passou. Este homem começou por fazer-se pobre, totalmente despreocupado de si mesmo e preocupado com os outros. Então, um homem contrário desse homem que nós estamos apresentando, do homem egoísta. Chega Jesus, exatamente o contrário. Então, entregou-se a si mesmo para dar alento e esperança aos outros. Em uma sociedade classista, tomou o partido dos marginalizados. Vamos pensar sempre nos 180 graus. Em uma sociedade puritana, pelos pecadores que estavam fora da lei. Dito de outra maneira, Deus amou, encarnado neste pobre chamado Jesus de Nazaré, vazio de si mesmo, desapropriado de seus interesses em proporções heróicas, convertido num homem para os homens. Deus amou através desse homem. Deus nos amou através desse homem. Um homem essencialmente aberto aos outros e disponível inteiramente dedicado aos outros. Jesus é o caminho que vai da pobreza ao amor. Este é o Cristo capaz de cativar e de salvar o homem centrado em si mesmo. Ele é o nosso Salvador. Em resumo, se Jesus quer chegar a ser o homem para os homens, necessitará realizar dentro de si uma inversão de forças e instintos, visto que todo homem busca seus interesses. Em suma, teve que tornar-se um pobre, porque só um pobre pode amar e servir aos pobres. Qual é a história de Cristo pobre? Chegada à plenitude dos tempos, Jesus Cristo se fez presente no tempo, renunciando às vantagens de ser Deus e submetendo-se às desvantagens de ser homem. E uma vez feito o homem como nós, desdobrou-se mais ainda até aos níveis infra-humanos, negando os instintos primários de viver, na obediência amorosa ao Pai, cuja vontade havia permitido que o Filho amado desaparecesse sob as ruínas de uma catástrofe. Submisso e obediente até a morte, e uma morte infame de cruz. Aqui é onde a liberdade levantou a cabeça, coroada de luz. Neste homem vazio, negando-se a si mesmo, Jesus Cristo se transcendeu a si mesmo. Negando-se a si mesmo, fez no seu interior um enorme vazio. E este vazio foi o espaço de liberdade que permitiu ser homem
para outros homens. Por ser livre, foi disponível. E ao estar disponível, pôde ser o servidor do Pai e dos irmãos. Resumindo, da pobreza ao amor. Repetimos, esta amorosa entrega à vontade do Pai cavou no interior de Jesus um vazio infinito e converteu Jesus num território inteiramente livre. Através deste vazio, como através de um túnel, se realizou a projeção e a comunicação de Deus amor na história dos homens. E esse túnel ou vazio de si tem um nome: Jesus de Nazaré. Este é o resumo de uma história única e irrepetível, a da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E esta é a resposta para hoje e amanhã. Muito bem, muito bem. Então esse é Jesus que nós precisamos copiar em nós, assim nos salvaremos. Jesus é esse modelo. Ele ficou tão vazio como um túnel que, através desse túnel, Deus pôde se comunicar conosco. E agora, cada um de nós somos chamados a sermos também esse túnel por onde Deus possa derramar o seu amor para toda a humanidade. Muito bem, então agora nós vamos fazer uma oração dizendo a Jesus que nós precisamos dele. Nós precisamos, Senhor, de ti. Precisamos de ti somente e de mais ninguém. Só tu que nos amas podes sentir por todos nós que sofremos a compaixão que cada um sente para consigo mesmo. Só tu podes calcular como é grande, como é imensamente grande a necessidade de ti neste mundo, nesta hora. Todos precisam de ti, também os que não o sabem, e estes necessitam bem mais do que os que já sabem. O esfomeado pensa que tem fome de pão, mas tem fome de ti. O sedento pensa que precisa de água, mas a sede é de ti. O doente sonha com a saúde, mas não percebe que o seu mal é a ausência de ti, que és a beleza plena. Quem busca a beleza do mundo sem dar-se conta, busca a ti. O que, em seus pensamentos, está procurando a verdade, também não percebe que deseja a ti, que és a única verdade digna de ser conhecida. O que se esforça para conseguir a paz está buscando a ti, única paz em que podem descansar os corações inquietos. Eles te chamam sem saber que te chamam, e seu grito é misteriosamente mais doloroso que o nosso. Nós precisamos de ti. Vem, Senhor. Então agora a prática para vocês fazerem aí a sugestão da experiência pessoal. Número 1, após pedir a luz do Espírito Santo, meditar o texto de Filipenses 2, de 5 a 11. Número 2, conversar com Jesus sobre a sua luta contra o ego. Sobre a sua luta, eu vou conversar com Jesus sobre a minha luta contra o ego. Estou conseguindo? Está difícil? Conversa com Jesus. Peça-lhe a graça de libertar-se, esvaziando-se cada vez mais em busca de ter um coração manso e humilde como o dele. Muito bem. E agora, para encerrar,
nós vamos ouvir esse canto lindo, dizendo para Jesus que Ele sim, Ele é a nossa vida, nós precisamos dEle e Ele é a nossa vida. Cantemos rezando. da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé, e por mil estradas, onde andarmos nós, qual semente nos levará.